Olá, estou eu aqui para compartilhar com vocês mais uma história. Vocês já ouviram falar nos três Elias que a Bíblia menciona? O Elias do Antigo Testamento, o Elias do Novo Testamento e o Elias profético. Nós vamos estudar agora essa série de alguns vídeos a respeito desse tema, Elias. E se você está gostando desses estudos, dessas meditações, eu convido você a curtir e compartilhar esse vídeo, porque para mim é um prazer compartilhar da palavra de Deus com você. Então, nós vamos falar do primeiro Elias, que é o profeta Elias, que está descrito ali em 1º e 2º Reis. Depois nós vamos falar do Elias que já veio ali no Novo Testamento, que está descrito em Mateus capítulo 17, verso 10. E, por último, nós vamos falar sobre o Elias profético, que também está descrito ali em Mateus. E antes de eu começar a falar com vocês a respeito do profeta Elias, que é o tema que nós vamos tratar neste vídeo, eu preciso contar para vocês a história de um rei. Um rei que fez coisas terríveis, abominações contra o Senhor. E ele conseguiu superar todos os outros reis que vieram antes dele. Ele foi o pior de todos os reis de Israel. Eu estou mencionando, para quem estuda aí a palavra, eu estou mencionando a história do rei Acabe. O rei Acabe, ele reinou ali em Israel ali pelo 38º ano ali sobre a casa de Israel em Samaria. E o que ele fez? Como que começou a história do rei Acabe? Ele reinou por 22 anos sobre Israel. E ele começou ali escolhendo como esposa a Jezabel. Jezabel era filha de um rei sidomita e eles eram adoradores de Baal, de vários outros deuses que eram abominações. Então ele se juntou, se casou com Jezabel, e Jezabel trouxe junto com ela todos esses deuses, toda essa idolatria. Então ele começou a adorar junto com ela a Baal, fez postes para a deusa Aserá, e ele fez de maneira que cometeu muitas abominações contra o Senhor, que essas abominações chegaram até o céu, irritaram ao Senhor grandemente. E ali o Senhor levanta um profeta de Deus, e esse profeta foi o Elias. Elias foi levantado por Deus para profetizar uma grande seca que viria por causa da apostasia e da idolatria do rei e de todo o povo de Israel que estavam seguindo. Então a gente vê ali que o profeta Elias, ele era morador de Gileade, foi levantado por Deus. E nós vamos ler aqui em 1 Reis, no capítulo anterior, que o profeta Elias, ele foi levantado por Deus para profetizar ali um período de seca. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 17, e vamos ler aqui essa história. Diz assim a palavra de Deus: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então, o profeta Elias foi ali, imbuído pelo Espírito do Senhor, na frente do rei Acabe, esse rei que cometeu diversas abominações, que eu já comentei com você no vídeo anterior. Ele profetizou que haveria ali uma grande seca. E a gente sabe que um período de seca, ele traz com ele graves consequências. Ali não havia nenhum orvalho. Então a gente sabe que sem a chuva, o pasto morre. Então ali começa, as plantações não crescem. E a gente viu ali que houve uma grande fome. Uma grande fome naquela terra, naquela cidade. E Elias, ele predisse o que haveria de acontecer, e logo em seguida ele foi imbuído pelo Espírito de Deus a se retirar daquele lugar e ir para um deserto. E ali no deserto o Senhor mandou que ele fosse sustentado pelo Senhor. Então ali ele passou 3 anos e meio sendo sustentado pelo Senhor. Então, ali naquele período a gente vê que a esposa Jezabel, a esposa do rei Acabe, ela começou a perseguir todos os profetas, ela começou a perseguir o profeta Elias, perseguiu todos os profetas, ela queria exterminar todos os profetas. Mas a gente sabe que o profeta Elias, ele foi ali guardado por Deus,
e sustentado pelo Senhor onde ele estava, porque ele foi obediente em todos os seus caminhos. Então, o profeta Elias, ele foi conduzido pelo Senhor, e aqui no verso 5 diz assim: Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se, ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. E depois de houve um tempo de seca, esse período de 3 anos e meio, a fome estava enorme naquele lugar. O Senhor foi até o profeta Elias e pediu que ele retornasse diante do rei Acabe. E quando ele retorna, ele se apresenta diante do rei Acabe. Ele vê ali que muitas coisas, o rei Acabe que Elias, ele foi se apresentar perante o rei Acabe. E depois desses 3 anos e meio, e quando ele chegou à presença do rei Acabe, o rei Acabe olhou para Elias e disse: então é você o perturbador de Israel? E Elias disse: eu não tenho perturbado a Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Aserá, que são sustentados por Jezabel. Então ali o rei Acabe ordenou que todos esses profetas de Baal e de Aserá fossem encontrar com o profeta Elias ali no monte. Quando chegou lá no monte, perante todo o povo de Israel, o profeta Elias disse assim: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-no. Se é Baal, siga-no. E o povo não disse nada, nenhuma só palavra. Então ali ele falou: eu sou o único profeta de Deus que restou. Aí vocês estão vendo, tem 450 profetas de Baal e 400 profetas da deusa Aserá, que estão aí ao lado de Jezabel. E ali ele fez um sacrifício. Ele falou assim: olha, eu peço que todos os profetas, assim como eu também, vamos pegar um novilho e colocar aqui para ser sacrificado. Mas nós não vamos colocar fogo. Nós vamos clamar ao nosso Deus. Vocês clamem aos deuses de vocês e eu clamo ao meu Deus, para que o fogo venha de Deus para consumir essa oferta. E aí sim vocês saberão quem é o verdadeiro Deus. E ali os profetas de Baal clamaram, fizeram rituais, gritaram, fizeram tudo que estava ao alcance deles, cantaram, fizeram sacrifícios. Os profetas de Aserá fizeram a mesma coisa e nada aconteceu. Quando o profeta Elias clamou ao único e verdadeiro Deus, o nosso Deus, Criador do céu, da terra e de tudo que existe, o Senhor veio. Diz a palavra de Deus aqui no verso 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse: prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escapam. E eles os prenderam, e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon, e ali os matou. Que o profeta Elias, ele chamou os profetas de Baal e as profetas da deusa Aserá para fazerem uma prova de Deus. E nós vimos que no final, somente o único e verdadeiro Deus, o nosso Deus, ele trouxe fogo e consumiu o holocausto, mostrando que só existe um Deus a todo aquele povo. E o Deus é o Senhor, Criador do céu, da terra e de tudo que existe. E a gente viu ali que o profeta Elias, então, pediu que todos aqueles profetas falsos fossem mortos, e ali mataram todos os profetas lá de Baal e da deusa Aserá. Então Elias, logo após isso, ele ora para que venha chuva, para que a chuva volte. Quando ele orou, então o Senhor mandou chuva sobre aquela terra, e ali voltou a ter
Ali voltou a ter o alimento e a provisão de Deus naquele lugar, porque os deuses foram retirados, a idolatria, a apostasia, elas foram retiradas daquele lugar pelo profeta que foi levantado por Deus. Então, o que a gente aprende com essa história? Nós aprendemos com essa história que existem muitas coisas, muitas escolhas, muitas decisões na nossa vida que nos afastam do Senhor. E às vezes nós permitimos que outros deuses ou outras pessoas tomem o lugar do Senhor na nossa vida. E eu peço a você que reflita hoje na sua vida se existe algo ou alguém que está roubando o lugar de Deus de você. Se você se afastou de Deus e acha que foi tão longe e que não tem mais volta para você, tem volta para você. Não há nada que você faça que faça Deus te amar menos. O Senhor te ama porque Ele é amor e Ele já entregou o seu Filho Jesus Cristo para vir a essa terra e para que você tivesse direito a ter a vida eterna ao lado dele. Então veja se há alguma coisa, se há alguma forma de idolatria, veja se você se afastou do Senhor, veja se algum outro Deus no seu coração. Retire isso de você e a sua vida vai ser transformada pela palavra de Deus. Clame ao Senhor, porque eu tenho certeza que assim como Ele mudou todo aquele povo, Ele retirou toda aquela idolatria, toda aquela apostasia e o povo voltou-se aos pés do Senhor. Se você voltar aos pés do Senhor e se você clamar, o Senhor pode transformar a sua vida. E aquilo que hoje está seco, que aquilo que hoje você não enxerga saída, pode ser transformada e pode vir o sustento e o alimento do Senhor para a sua vida. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.